saiu aqui pesquisa Datafolha também, aprovação do presidente Lula, 35% de ótimo e bom, 30% de regular, né? E ainda tem lá um percentual da extrema-direita, né, que apoiou o inelegível. Eu nem vou mencionar aqui nisso aqui, mas essa pesquisa mostra que Lula está indo bem, se recuperando e tal. E, infelizmente, o Brasil ainda segue polarizado. Eu queria destacar também que essa pesquisa mostra que a presidente da República com maior aprovação na história do Brasil, segundo o Datafolha, foi a Dilma Rousseff, até antes das manifestações golpistas de junho de 2013, ou seja, até antes da guerra híbrida contra o Brasil. Parabéns a Dilma por essa menção também. O Lula está retomando esse patamar, era um patamar de aprovação do primeiro mandato dele, quando tinha naquela ocasião, era 35% de ótimo ou bom, é um patamar, um pouco mais até, 30% regular, você tem 65%, portanto, de aprovação, é verdade, você tem ali 65%. Esse é um patamar que é esse patamar anterior àquelas jornadas de junho. A Dilma teve, de fato, antes das jornadas de junho, era 77% no curso do mandato. O Lula terminou com um ótimo bom de 87%. Isso nem a Dilma atingiu, ninguém atingiu. Mas estando, a hora que ele terminou, como foi o mandato dele, mas no curso do governo, durante o governo, a Dilma de fato teve a maior aprovação. E logo depois começou a cair, porque ali fazia parte da minha visão daquela estratégia que a gente chama de guerra híbrida, que você vai desconstruindo um país, atacando o país. E o Lula, eu acho que essa aprovação, ela ainda é pequena diante do que o governo já fez e que o governo está fazendo. Nós estamos vendo ali, olha, quanta gente comemorando ali, participando desse ato do pé de meia, né? Esse pé de meia é revolucionário, porque vai manter justamente aquela idade em que muitos saem para trabalhar, que você tem ali no ensino médio, 16 anos, 14 já pode ser aprendiz, 16, 17 anos, as pessoas têm que trabalhar. Infelizmente, não tem condição a família não pode prescindir dessa mão de obra. É terrível, mas é assim que acontece no Brasil. E agora tem uma perspectiva, que se continuar, vai ter um capital. Quando terminar, vai ter lá uma poupança, que é R$9.000, que pode ser para muitos, pode não significar muitos recursos, mas para a maioria do povo brasileiro, dá para começar um negócio, é bastante importante. Mas mais do que isso, talvez nem precise disso. Esse dinheiro pode ficar depois para a família. Quando você conclui ali o ensino médio, você já passa a ser um profissional mais qualificado, com mais recursos, e depois você vai para trabalho mais qualificado, que é o que falta no Brasil, esses quadros, e depois você pode ir também para a universidade. Esse é um exemplo, mas quando nós olhamos para outras conquistas do governo, eu penso que isto vai chegar ainda à população, e à medida em que o contraste ficar assim muito evidente, isto é, entre o governo anterior, que foi o governo em que a ignorância foi empoderada, e o governo atual, aí a popularidade só tende a aumentar. E você vê isso, qual é a consequência, qual é o resultado na nossa vida? Você tem crescimento, quase 3%, quando muitos esperavam 0,58, 0,80 no máximo, aquele pibinho que falava 3, vai crescer de novo muito mais. Você tem a recuperação da massa salarial, recuperação de uma maneira geral daqueles que estão renegociando, porque estão conseguindo melhores salários. Isso por quê? Porque o Brasil está crescendo. Você tem o salário mínimo que começa a ter aquele crescimento baseado na variação do PIB, você começa a ter isso, e você começa a ter outros indicadores, que a própria queda da criminalidade, você tem a melhora, no caso do pé de meia, da educação, você tem da saúde. As pessoas hoje, esse programa estava paralisado. Você vai na farmácia e alguns remédios, doença crônica, é zero. A pessoa vai lá e compra e leva para casa. Entendeu? Compra não. Ela vai lá e fica com o remédio em qualquer farmácia. E isso voltou, está voltando mais médicos. Então, eu entendo que essa aprovação do Lula está menor até do que eu imaginava. Ele está recuperando, está menor do que eu imaginava, mas não é diferente do que era nos outros mandatos. A partir do Lula é que o sarrafo subiu. Isto é, você começou a ter uma popularidade muito alta naquela ocasião, a partir do Lula. E a Dilma manteve essa popularidade porque conseguiu até a situação praticamente de pleno emprego no Brasil. Aí depois nós voltamos com o projeto neoliberal e aí nós começa a ter de novo a própria Dilma, né, que foi alvo de sabotagem do governo dela, começa a ter queda na popularidade, depois o Temer, depois o golpista, né, depois o inelegível, e agora nós voltamos, então, num processo de recuperação. Tenho certeza de que até o final do mandato do Lula, com as conquistas que o Brasil apresentará, porque já está apresentando, mas mais conquistas, e o povo tomando conhecimento de que, sim, um governo soberano, um governo voltado aos interesses do país, esse governo produz resultados. Não é agora que isso ocorreu. Um governo que promove a inclusão social, ele acaba gerando crescimento para todos. A China fez isso.
Tá? Quero dizer para todos, e acaba sendo importante, para os próprios empresários. É claro que hoje o sistema financeiro ainda é muito forte aqui no Brasil, porque tem uma parte do governo que ainda é do sistema financeiro, que é do Roberto Campos Neto. Mas até isso vai ser vencido, uma questão de meses. Dezembro já terá um novo presidente do Banco Central, aí você terá uma política de juros que não leva em consideração a chamada Bolsa Banqueiro. E aí levar em consideração o país como um todo, para que o Brasil, em vez da Bolsa Banqueiro, tenha mais pé de meia, tenha mais políticas compensatórias, ampliando o próprio Bolsa Família e outras medidas, combate à pobreza, que eu tenho certeza que será mais exitosa quando houver mais recursos no orçamento. Porque hoje grande parte do orçamento vai para a Bolsa Banqueiro.